Vamos lá então. O que eu vou conversar contigo? E eu vou usar esses textos base que está escrito aqui, e eu vou conversar sobre por que priorizar a fé. Boa pergunta, pastor. Então legal. Vamos conversar sobre isso? Olha os textos que nós vamos usar. Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, o quê? De fé em fé, como está escrito, o justo viverá. Não é uma questão de eu ter uma mala de fé. A fé é um estilo, é isso que a gente vai conversar. Qual é o teu estilo de viver? O estilo de viver é a nova criatura. A nova criatura vive por fé, por acreditar em Deus sempre. Diga amém. Legal. Às vezes o pessoal confunde que viver a fé está na igreja. Não, é ser crente. É muito mais do que isso, é uma nova criatura que vive todo dia com base em acreditar em Deus, certo? Beleza, o próximo verso, Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Diga aleluia. Vivo pela fé. Vem cá, o pessoal que está no fundo aí, está dando para ler? Tá? Bom. Acho que dá para ler, né? De repente eu vou aumentar depois um pouquinho a letra. Para os ceguinhos, aleluia. Muito bem, 2 Coríntios 5:7. Visto que andamos por fé, disse Paulo, e não pelo que vemos. E aqui ele faz uma grande separação. Essa separação do homem exterior, que vê com os olhos naturais, e nós vemos com os olhos de Deus sobre as situações que a gente vive. Ele separa bem. É uma passagem muito legal, desde 2 Coríntios, capítulo 4. Então, uma vez que nós somos dependentes da fé, gente, para viver, escuta aí o que eu quero te dizer. Esse estilo de viver a fé, eu tenho que dar uma importância para isso. Então nós vamos falar aqui, por exemplo, sobre 7 motivos pelos quais nós devemos priorizar a nossa fé. E vamos embora para o primeiro. Por que eu tenho que priorizar a minha fé? Em primeiro lugar, nós devemos priorizar a nossa fé porque em nenhum outro lugar, senão na igreja, a verdadeira fé ela é ensinada. Ok? A fé em um Deus único e verdadeiro que nós conhecemos, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem outra. Mas o mundo não tem bem essa definição, eles não entendem, qualquer coisa para eles é fé. Mas a fé verdadeira vem através de nós conhecermos ao verdadeiro Deus e único que existe, que é a sua palavra. Diga amém. Ok? Então esse já é uma coisa maravilhosa, é a igreja. É a igreja que mostra tudo isso. Deixa eu falar, o mundo é ignorante a respeito de fé. A fé que as pessoas elas dizem possuir não tem fundamento. Tipo, eu tenho fé que vai dar certo. É mesmo? Qual é a tua base? Não, sei lá, eu segurei uns negócios assim, vai dar certo, energia. E o pessoal fala isso aí, eu tenho muita fé em Deus. Mas que muita fé é essa? Quando você vê, ela não tem uma ação correspondente ao que ela acredita. Você vai aprender que fé, gente, não é um sentimento, não é uma alegria, não é eu estou numa vibe aqui. Que vibe é essa, rapaz? Fé, ela funciona porque ela é simplesmente uma ação decorrente do que eu acredito. Fé sem uma ação correspondente não existe. Você vai aprender todos esses conceitos que a gente vai falar nesse trimestre. Então, se não há uma ação correspondente, não existe fé. A fé verdadeira é uma ação. Então, as pessoas acreditam em tudo. Cruzar os dedos, fé na ferradura, no pé de coelho, no cristal. É isso que todo mundo aí acredita. Eu tenho fé. Todo mundo diz que eu tenho fé. Mas elas não têm a fundamentação da verdadeira fé em Cristo Jesus, que é a sua obra da cruz. Diga amém. Tudo na obra da cruz, foi para lá. Então, é uma mera expressão de religiosidade o que o mundo tem. É mera expressão de religiosidade. Então, a pergunta é a seguinte, veja, se o mundo não conhece a Deus, como pode exercer uma verdadeira fé? Não pode. Porque a base do meu exercício de fé é o conhecimento dele.
Simples assim. Esse fundamento da fé são coisas simples, mas ajusta o teu coração. Se eu não o conheço, como eu posso exercer uma fé? Como é que eu espero algo de Deus se eu não sei nada sobre Ele? Você já reparou que quanto mais você conhece uma pessoa, com maior facilidade você tem como agradá-la? E você já sabe até o jeitão dela? Filhos com os pais já sabem, não vou falar com o Alexandre não, meu pai, eu vou falar com a Ana, porque a Ana é mais fácil. Aí a filha dele vai lá na Ana para conseguir, porque o pai é meio assim, tal, porque já conhece o jeito. Eu só estou dando um exemplo ridículo, mas nós temos que conhecer. Conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, é conhecer a palavra. Então assim, eu não sei por que a igreja, cara, tem alguma coisa que ela quer estar envolvida em várias situações, pede a Deus, mas não se envolve com a palavra. Nós precisamos se envolver, porque é Ele falando, é Ele direcionando, é Ele mostrando, Ele falando a respeito dEle. Todo o caráter de Deus, você quer conhecer a Deus? Você não vai conhecer porque, eu penso, você vai conhecer a verdade é Ele. Então, se o mundo não conhece a Deus, pode exercer uma fé verdadeira? Claro que não. Então, a igreja que tem base, obviamente, na verdade, nós estamos aqui reunidos por causa disso, essa é a igreja que, então, cresce no entendimento sobre a verdadeira fé. Em segundo lugar, por que eu tenho que priorizar a fé? Porque é a única base legítima da nossa relação, veja, da relação do homem com Deus. É a base. Minha base de caminhar com Deus, fé, crença nele, não tem outra. A base, veja que legal, é como se fosse a linguagem, gente. A base da comunicação do homem com Deus será sempre fé. Fé é o âmago da vida com Deus. Fé, como eu coloquei ali, é o idioma, é a linguagem do reino de Deus. Muito interessante. Não tem como nós caminharmos com Deus se nós não crermos nele. Já começou assim, eu e você, lá atrás, ou recentemente, a gente abriu o coração e acreditou na obra da cruz do Calvário, nos tornamos uma nova criatura. Então, daí por diante é assim também. É direto, é a nossa relação. O relacionamento que o homem mantém com Deus é exclusivamente de fé. Fé é o âmago da vida com Deus. Tão somente, sem fé, definitivamente não se agrada. A gente não agrada a Deus. É interessante porque esse verbo aí, nesse conteúdo, às vezes a gente pode ter uma interpretação estranha. Quer ver uma coisa? Hebreus 11:6, sem fé é impossível. Ok, agora olha só, deixa eu explicar. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele se torna recompensador, galardoador, presenteador daqueles que o buscam. É bem interessante. Olha toda essa sequência que bacana. Mas aqui é o seguinte, não tem essa ideia de que Deus está assim, ele vira os olhos para você e fica aquela carinha assim de que, estou triste. Eu não estou gostando de você. Não é isso, gente. Está escrito lá, sem fé é impossível agradar. Essa palavra, ela tem esse entendimento, é bem interessante isso, de você andar em concordância. Escreve aí, concordância. Ninguém anda com Deus se nós não andarmos em concordância com Ele. Você não anda com uma pessoa se você não concordar com ela. Isso é até um verso que está escrito lá no Velho Testamento. Se dois andarão juntos, se não houver entre eles acordo. É isso. Como é que é esse negócio de concordância, pastor? É o seguinte, ele é a palavra e ele tem o que dizer. Eu simplesmente concordo com ele e ando. Não é uma questão assim, Senhor, eu penso que assim é melhor. Eu tenho uma ideia aqui, então eu gostaria de apresentar para você, e fica à vontade aí, se você deseja ficar com a minha vontade, a minha ideia e tal. A gente faz muito isso na prática. Mas aqui é assim, sem fé, sem eu me movimentar com ele naquilo que eu acredito, não tem como. Não há concordância. Tudo que Deus quer é que a gente ande com o pensamento dele. Diga amém. Em todas as áreas.
Quando Deus fala comigo na área de relacionamento para perdoar, é porque é para perdoar, essa é a verdade. Então eu concordo com Ele agindo, perdoando. Diga amém, por isso que a base é Ele. Simples desse jeito. Sem fé, olha como está escrito, é impossível andar em concordância. Sem eu agir com base nele, é impossível concordar com Ele, porque eu estou concordando com tudo, menos com a sua verdade, que é Ele, a sua palavra. Simples, né? Mas isso é importante. Romanos capítulo 5, no verso 1, diz assim: portanto agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela fé em suas promessas, podemos ter na realidade paz com Ele, por causa do que Jesus fez por nós. Declarados justos à vista de Deus pela fé em suas promessas. Porque nós cremos, nós concordamos com Ele. Na verdade, quando eu o recebo, eu concordo que Ele fez essa obra no meu lugar e morreu por mim. É isso. Então, viver pela fé no original tem esse sentido. Não é um sentido assim, é alguma coisa que está do meu lado. Não, é a origem de todas as coisas. É a fonte. Ele é a origem, Ele é a fonte, o manancial da nossa vida. Não é uma questão que eu carrego. É o meu estilo de viver. A gente vai falar isso mais para frente. Veja, em terceiro lugar, por que a gente deve priorizar a fé? Porque fé é um estilo, como eu falei, de vida proposto pela própria palavra. Ele estabeleceu que fosse assim. Ok? Ele me chamou para nós andarmos com Ele, não o contrário. E a gente, na prática, faz isso direto. A gente anda e chama Deus para estar com a gente. Mas é o contrário. Eu vou te provar por quê. João capítulo 10, Jesus falou: eu estou adiante de vocês e vocês me seguem. Então nós andamos com Ele. Então não é Ele andando comigo, mas é eu andando com Ele. Assim funciona. Então você vê essas coisas, nós temos que organizar, compreender. É um estilo do todo dia. É um modo, veja, quando eu falo de estilo de vida, escuta o que eu quero te falar. É um modo de viver, de agir, de reagir, de pensar, de falar, de se conduzir nesse mundo, segundo o pensamento dele, que é a sua palavra. Diga aleluia. Olha só, quando eu me converti, eu tive essa oportunidade de alguém conversar comigo e falar assim: Elinho, olha, o negócio é o seguinte, cara, esse livro agora é a tua vida. Deus vai te mostrar como você deve viver. Então eu entendi desde novo na minha caminhada com Deus, que a palavra é meu estilo de viver. Eu vivo a verdade, eu preciso viver. Entende, gente? Não é um livro que você carrega para a igreja. Mas eu sei que durante muito tempo, e para muitas pessoas, não é falado isso. É apenas a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus, é meu estilo de viver. Porque ele mostra tudo a respeito de tudo. É por isso que muda, a minha mentalidade muda, a minha maneira de falar muda, porque está em linha com a verdade, a minha maneira de conduzir muda, porque agora a minha condução é com base no que ele diz. Está claro isso que eu estou falando para vocês? Porque se isso não for um convencimento na nossa vida, a gente não vai avançar com Deus. Ainda isso é algo que é direto na igreja do Senhor. As pessoas, elas determinam o que querem, fazem planos e pedem Deus para abençoar. Está errado. A gente não foi nem conferir, é só ler a Bíblia. Está escrito lá, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de onde? Mas só que a gente não apresenta isso. Só que a gente não está no momento, às vezes, estou enfrentando algo, né? A gente vai logo querendo decidir, tomar uma decisão, quando na verdade a gente tem que esperar para perceber qual a direção que Deus está dando. Gente, estou te falando, isso muda a tua vida radicalmente. Eu estou te falando de algo que eu também já vivi. As maiores enrascadas e situações ruins que eu vivi foi justamente porque eu não considerei a palavra me liderando.
Eu não considerei a verdade falando para mim qual a direção. Por quê? Porque eu estava treinado com a velha maneira de viver, do velho homem. Eu penso, eu acho, eu decidi e peço a Deus para me abençoar, mas está errado. Simples, não é simples? Então, o que acontece? Você vai aprender aqui fundamentos de como você se posicionar para você receber direção de Deus. De como você parar para pensar um pouquinho. Eu costumo dizer que, às vezes, o primeiro pensamento ele não é o perfeito. Aquilo que vem primeiro na nossa mente para fazer alguma coisa, geralmente não é o melhor pensamento. Provérbios 19, verso 2 diz, não é bom proceder sem refletir. Então, antes de proceder, primeiro vamos refletir. E está escrito lá, e peca quem é precipitado. Quantas vezes a gente cai nessa cilada? Não é isso? Eu sempre brinco que o próximo verso está escrito assim, o apressado come cru. Mas isso é a prática. Você já fez alguma coisa que você pensa, não, eu vou resolver isso. Aí a gente bola um plano, alguma coisa assim e tal, e vai lá e faz e fica pior. Vou levantar minhas mãos e os pés. Por quê? Porque é meramente um plano, uma proposta humana. A verdadeira jornada com Deus é você permitir que Deus te encharque de direção, de percepção. Nós permitirmos que Ele lidere, que Ele mostre. Essa é a jornada vencedora. Pergunta se eu sei chegar lá. Eu não. Nesse mundo natural, de forma alguma. A gente só pensa assim, não vai dar certo. A gente espera que dê certo. Mas debaixo da direção de Deus sempre vai dar certo. É 100%. Então são treinamentos iniciais que muitas vezes nós estamos na jornada cristã há anos. E aí as pessoas acabam descobrindo, meu Deus, eu não aprendi isso, eu tinha que ter aprendido. Que a jornada de Deus ela é assistida, ela não é a lá vão ter. Deus não deixa eu correr e depois, sei lá, Ele me pega lá na frente. Não existe isso. Quem está entendendo? Beleza, você está enfrentando uma dificuldade hoje. Eu também, qualquer luta, Deus tem a resposta. E Ele quer te falar algo a respeito disso. É o básico, esse é o básico. É o básico. Só que a gente nunca ouviu e nem aprendeu sobre o básico. E aí a gente fica naquele desespero. Meu Deus, o que eu vou fazer? E aí sai conversando com todo mundo, menos com Deus e a sua palavra. E pede ajuda a todo mundo, menos Deus e a sua palavra. Porque não aprendeu esse treinamento de como caminhar com Ele. O que é legal, gente, é o seguinte, se Jesus disse que Ele está adiante, e nós o seguimos, é que a gente está assistido. Ok, Ele é o bom pastor. Ele só vai dizendo para cá, vem atrás de mim. Segue uma pessoa. Não é mais simples do que eu ficar pensando para onde eu vou? Você não relaxa quando alguém está no volante e sabe para onde ir? Você não relaxa do lado? Não? Eu relaxo. Mas quando eu estou no volante, meu Deus, eu não conheço aqui essa região, estou no volante e tal, beleza. Quem está comigo não está nem aí. Então é mais ou menos isso que eu quero te falar. Eu não tenho a obrigatoriedade de fazer a minha vida, escreve isso. Nós temos que permitir que Deus faça a nossa vida. É diferente. Não temos essa obrigatoriedade de fazer a nossa vida. Mas nós temos que permitir que Deus faça, Ele construa a nossa vida, porque nós vamos respondendo a Ele. Aleluia, agora eu estou animado. São coisas que nós temos que aprender. Ninguém aqui, quando entregou a vida para Jesus, sabia disso. Ninguém, eu também não sabia. A gente espera que Deus nos ajude para dar tudo certo. Só que a gente não aprende os fundamentos para as coisas andarem. Também vivi nesse lugar. Então guarda isso no teu coração. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que faz contigo e comigo.
Aliás, nós pertencemos a Ele, né? Então, a gente não pode, gente, se tornar religioso e ser uma pessoa no domingo e durante a semana viver como a gente sempre vivia, não dá certo. A inclinação desse velho homem, dessa carne, não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, viver a fé verdadeira, eu botei isso assim, que é ridículo, mas é simples, é a nossa pele. Não tem como se arrancar ela. Não tem como, é a nossa pele. Não dá para tirar em hipótese alguma. Agora, aprender a viver a fé é o que a gente está aprendendo. Você está aqui nesse primeiro trimestre, é o primeiro fundamento. Nós vamos aprendendo. Todos nós aprendemos. E a gente vai crescendo, a gente vai vendo resultados. Ok? E a própria palavra, você espreme, é fé pura, porque os homens que andaram com Deus, desde o Velho Testamento, é pura fé. Você tem uma ideia lá, Hebreus capítulo 11, fala dos heróis homens que andaram com Deus, responderam a Ele. Você entende sempre isso. Põe essa ligação de fé com responder a Deus. Porque se eu não respondo, porque é uma ação prática em relação à sua palavra, não tem fé nisso. Fé não é um sentimento. Fé não é uma vibração. Fé não é Fé é uma escolha de responder a Deus. Uma vez que eu o conheço, eu sei o que Ele está dizendo e Ele fala comigo. Simples assim. Para você ter uma ideia como a gente está imerso em Jesus, aliás, essa é uma palavra boa, nós estamos imersos nele. Olha só como é que Paulo põe em Colossenses capítulo 2, verso 6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver. Interessante, não está viver com Ele, está viver nele. Eu não estou do lado de Deus, eu estou nele. Eu estou em Cristo Jesus, essa é a nossa identidade. Em Cristo Jesus, é a minha identidade e a sua. Então eu estou inserido nele, ele se movimenta, eu vou junto. Verso 7, enraizado, edificado nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Diga aleluia. Maravilha. Em quarto lugar, por que nós devemos priorizar a nossa fé? Porque se desejamos qualquer coisa de Deus, nós vamos receber pela fé. Isso é uma palavra legal no Novo Testamento, receber. A salvação é um direito, sabia? Do ser humano, porque Jesus comprou. Não é algo assim que, eu vou tomar. Não é algo assim que eu fico pensando se vou ou não. É o meu direito. Você toma posse, porque algo já foi feito. Então, qualquer coisa com Deus tem base nisso, uma base da palavra. De eu acreditar. Depois a gente vai ver esses fundamentos todos, mais para frente. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, só para esclarecer. Fé não é um desejo que as coisas deem certo. Pode anotar isso. Porque às vezes a gente confunde. A gente vem para a igreja desejando que Deus toque naquela situação. Ou eu desejo que as coisas lá de casa melhorem. Eu fico com aquela expectativa que é desejo, mas não é fé. A grande diferença é que fé você tem certeza. Quando você tem desejo, você tem uma esperança, pode ser que sim, que não. Então fica no desejo. É estranho isso aí. Não é isso. Fé não é o desejo. Que as coisas aconteçam. É certeza. Porque Deus declarou algo. Não existe nada que venha de Deus para o homem se não for pela fé. A começar pela salvação. Não é isso? Está lá Efésios 2, a gente vai ler mais para frente aqui, no verso número 8. O dom gratuito de Deus, a vida eterna, nós recebemos por fé. Então veja, Atos capítulo 3, no verso 16, fala de um homem que foi curado. Olha como é que é colocado e os apóstolos explicam isso. Pela fé, no nome de Jesus, pela certeza nesse nome, esse nome curou esse homem que vocês estão vendo. A fé que vem por meio dele, deu a esse homem saúde perfeita, como todos podemos ver.
Interessante, né? Olha essa outra passagem de Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que eu e você recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Tudo vem pela fé. Por acreditar no que já está escrito. Alguém está entendendo? A base é o que já está escrito, é Ele, a sua palavra. Por isso essa fé é verdadeira. Por isso ela funciona. Deus não pode negar a sua palavra. É Ele não muda. Uma vez então que Ele disse, quando você crê, aquilo vai fazer parte da tua vida. Muito bom. No verso número 22, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida a quem? Aos que creem. João capítulo 1, verso 12. E a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem. Fé. Por isso, essa é a primeira aula. Muito bom. Tudo mais que envolve a minha vida e a sua, pode ser necessidades, até coisas que estão no nosso coração, não virá se não for pela fé. Olha o Efésios 2:8, simples. Então, pela graça nós somos salvos. Beleza. Então é assim para todo mundo? Não. Olha só que interessante, né? A graça de Deus se manifestou de tal maneira, escuta o que eu quero te falar, simples. Jesus já comprou a salvação do mundo inteiro. Todo mundo será salvo? O problema é de Deus? Não. Esse é que é legal, porque essa cooperação é fantástica. Deus providenciou tudo na pessoa de Jesus, vertendo o sangue dele e comprando a humanidade. Quantos então serão salvos? Todos aqueles que acreditarem, porque recebe mediante a fé. Mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Agora, se assim que começa a primeira transformação para eu ser uma nova criatura, então, guess what? In English, estou te explicando. Como é que eu vou pegar o resto? O resto também é assim, tudo por fé. Como é que você recebe o batismo no Espírito Santo? Por fé. Não, pastor, eu estou esperando há 30 anos ele vir. Você vai ficar sentado, porque ele já veio no dia de Pentecostes. Tudo é um fundamento de fé. Nós temos que acreditar. Então a gente recebe. Ok? Em quinto lugar, por que a gente tem que priorizar a fé? Porque o interesse do diabo está em destruir exatamente isso. Essa relação que eu tenho com Deus, que é a minha fé. Se ele puder te tirar isso, ele te tira, ele te desvia de todas as coisas, porque a gente perdeu essa conexão. Qual é a conexão com o reino? Qual é o idioma do reino? É quando ele quebra a nossa fé. Não, pastor, mas ele está querendo me destruir, porque está escrito lá que ele veio matar, roubar e destruir. Exatamente. E ele faz isso na vida nossa, neutralizando ou tentando destruir a nossa confiança, a nossa certeza em Deus, a nossa fé. Esse é o trabalho dele. Ele não pode chegar e te destruir num conteúdo assim, caramba, independente de fé. Nós vivemos porque nós cremos, é uma nova criatura, mas ele chacoalha tudo isso. Quer ver? Você tem uma identidade muito bem definida em Cristo Jesus. O que ele faz todo dia? Chacoalhar a minha certeza ou a minha fé em relação à identidade que eu tenho. Então, todo dia, ele levanta no espelho, eu vou lá, vou escovar o dente, ele já fala, você é um bagaço. E ele vai insistindo. Ele vai insistindo. Aí vem um sentimento de abandono, um sentimento que eu também não gosto de mim mesmo também. E aí eu fico pensando várias coisas. É a obra dele, só para tirar da fé, do entendimento que nós temos sobre a nossa identidade. Então, olha só, é o exercício da fé em Deus que aplica resistência ao diabo. Vou te mostrar agora essas duas passagens, e eu vou te mostrar esse ângulo para você enxergar como é que são as coisas. Você conhece a Bíblia,
Mas olha como o Espírito Santo vai te descortinando, não é mesmo? Quer dizer que então é o meu exercício, olha como eu coloquei, não é um sentimento para com Deus que aplica resistência. É uma resposta à verdade. Quando eu respondo à verdade, eu estou colocando ela para ser ativada, ela tá mandando ver. Ela é a resistência. Escuta aqui, ó. Tiago 4:7. A gente lê a última parte e sabe. Resista o diabo e ele fugirá de vocês. Amém, eu vou dar um amém, isso aí. Só que eu tenho que entender a primeira parte. Porque não está escrito essa parte que a gente gosta antes. Mas está dizendo assim, primeiro, Elinho, você se submete a ele. Então, olha só, escuta o que eu quero te falar. Quando você se submete à palavra, significa que agora a palavra está governando a tua maneira de agir. Quando isso acontece, automaticamente, você já está resistindo ao diabo. A própria palavra é a resistência a ele. Não adianta eu resistir o diabo fazendo assim para ele. Show, seu diabo. Olha a Bíblia, hein? Ele vai rir. Porque não é a Bíblia em si, letra, que vai aplicar a resistência. É o exercício daquilo que eu creio da verdade. É movimentar, é a ação dessa verdade na prática que aplica resistência. Quem está entendendo? E não deixa o inferno te confundir não, que ele pode dizer assim, mas você não tem a fé do pastor fulano de tal. Você é novo na fé. Você não tem fé. Ainda fica falando uma opção de besteira. Porque também as pessoas não entendem isso. Fé. Como é que, pastor, então fala para mim, como é que eu sei que eu estou em fé? Vou te falar simples. Você está em fé quando você age com base na palavra. Isso é a prova. Não estou tirando da cabeça. Tiago fala sobre isso. Tiago fala que a ação minha prova a minha fé. Se eu digo que eu tenho fé, mas eu não tenho uma ação correspondente em relação à verdade, eu não tenho fé. Está lá no livro de Tiago. Não, mas eu sei que eu tenho que fazer isso, que Deus está me falando. Por que não fez? Sei lá. Então você não está num exercício de fé. Então não há aplicação da resistência. Qualquer coisa que Deus fale comigo através da sua palavra e eu obedeço a ordem dele, eu respondo a ele, isso já é uma aplicação da resistência. Alguém está entendendo? Olha só, Pedro 5:8. Fica sóbrio, vigie. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo. Agora, olha só, não está escrito que ele vai devorar, ele está procurando. Não? Está procurando a quem possa devorar. Interessante, né? Não está dizendo que ele devora, ele está procurando. Mas aí, olha só que coisa bacana que Pedro coloca. Fala, caramba, esse cara fica aí perturbando, né? E fica procurando. Vou devorar hoje um. Vou devorar hoje um. Mas olha só a simplicidade do que Pedro então fala no próximo verso que você conhece. Resista permanecendo firme na fé. A aplicação da verdade na prática, nessa obediência, né? A resposta minha à palavra já é a resistência. Só mandou fazer isso. Não adianta falar, show, seu diabo, eu não quero. Não vai funcionar. Quem entendeu? Em sexto lugar, nós devemos priorizar a fé porque a vida que a gente tem é tão somente um combate de fé. E assim até o final. Pastor, não tem trégua? Não. Parece que a gente está sempre enfrentando alguma situação. É exatamente assim. Paulo falou, é o bom combate da fé.
E aí a gente conhece a passagem que ele dá essa dica para Timóteo. Olha, combate o bom combate da fé. Duas coisas interessantes aqui. Primeiro ponto. Nós fomos chamados para fazer um combate através da fé. Deixa eu te dizer isso importante. Não é um combate humano. Não é mental, não é intelectual. Não é uma tentativa. A nossa jornada com Deus não é a tentativa. Não é algo que eu aplico força do ponto de vista natural. É por isso que não desgasta. O que nos desgasta é o homem exterior tentando resolver a sua vida. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos aprender que a gente não pode dar solução a tudo na nossa vida. E é isso que causa angústia. É isso que quebra. É isso que o homem está morrendo com as coronárias por causa da tal da ansiedade, as preocupações. Porque ele está tentando resolver, e Jesus falou, cara, se você ficar preocupado, você não resolve a situação. A gente cai nas mesmas ciladas. Porque não é uma força mental, não é uma força humana. É simplesmente acreditar, entregar na mão de Deus. A gente tem que aprender, gente, a ter um baita de um problema, apresentar de maneira genuína para Deus, acreditar que Deus vai segurar e mudar e ir dormir. Quando você estiver fazendo isso, a fé está em alta. Jesus, é contigo. Eu tenho aprendido a fazer isso, porque também os meus desafios são altos. A gente avançar com o reino de Deus sobre a face da terra, se eu começar a olhar as estratégias do inimigo, a gente vai ficar preocupado demais, cara. Então, apresento diante dele, creio, porque ele está me dirigindo, ele não vai me botar numa furada. Então eu estou compreendendo que ele está comigo, eu não posso resolver. Agora quem vai resolver? Ele. Ele é especialista em milagre, gente. Essa é a especialidade dele, ele tem PhD nisso, eu não tenho. Mas, para que ele faça o milagre, eu coopero crendo. E crer é uma ação. Então, quando eu jogo a preocupação fora e a ansiedade, Deus já está vendo que eu estou crendo nele. Jesus falou, não andeis ansiosos de coisa alguma. Você acha bonitinho isso? Isso não é bonitinho, isso é a verdade. Mas por que a gente lê isso e a gente fala assim, Jesus está variando, ele não vivia no dia de hoje. Jesus não estava variando. Jesus está dizendo a verdade. A verdade é, dá para viver sem se preocupar. Não volto mais nessa escola. Aí, ó, olha o desafio. Ele disse, dá para viver sem preocupar. Mas eu não sei como é que eu vou resolver isso, pastor Hélio. Nem eu, não me pergunte não. Eu também enfrento baita de uns problemas que eu quero saber, Senhor, eu vou dormir, eu vou nadar, vou fazer o que eu tenho que fazer. Vou andar de moto, vou para a igreja que eu amo. É, pastor, vou te falar, parece que você... Sabia que isso o diabo ele é tão terrível que ele chega e diz assim, você não está preocupado, então você não é normal. Vai mandar logo alguém do teu lado para dizer, você não está preocupado? Que absurdo! Você não tem menor responsabilidade? Manda na tua cara, hein? Estou falando sério, gente. Safado do inferno te perturbando. E você está na maior paz, na tranquilidade. Eu já entreguei. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas antes apresente a Ele como petição, como súplica. Está lá, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente, a nossa alma. Aí você dorme e ronca. Por que o aumento das pessoas tomarem remédio para dormir? Por quê? Por causa da agitação, das preocupações. Como vai ser o amanhã? E o amanhã, como vai ser? Como é que vai ser meu filho, minha filha? Ai, meu Deus. Até parece que Deus está pedindo para a gente viver assim. Ou a gente confia, ou não confia. Quem está entendendo? Muito bom. Então não é um esforço humano. Guarda isso. Muito legal. Então, a vida cristã,
só coloco aqui, não é uma tentativa de um esforço humano para vencer no dia a dia. Porque é Deus quem faz isso. Agora, olha só, o apóstolo Tiago fala exatamente isso. Olha que versículo maravilhoso. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, não está falando nem alegria, grande. Grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Ei, Tiago, você está doido. Eu não recebo isso. Sai para lá, ô boca. Mas é o que ele está falando. Motivo de grande alegria. Eu passar por provações e você também, é tudo que a gente não quer. Mas olha só, eu já tinha uma visão maior. Olha o que ele te fala. Pois vocês sabem que a prova de quê? Não é você em si, é a tua fé, o teu posicionamento. A prova da tua fé produz o quê? Muito legal. E depois diz assim, a perseverança tem que ter ação completa, a fim de que a gente seja maduro e íntegro, sem faltar nada. Beleza, segundo ponto. A Bíblia fala sobre o bom combate, então ele é bom, ele não é ruim. Por que ele é bom? Porque as armas que nós temos são vencedoras. Está escrito isso em 2 Coríntios, não é? Está lá, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. Em se tratando de fé, o nosso combate será sempre vitorioso. Porque é um exercício de crença no que Deus disse. Pergunta se Deus perde. Pergunta. Não vamos perguntar. Você está entendendo como é que o inferno nos confunde? Como é que ele tem que mexer e avacalhar com o entendimento de fé, para eu e você não nos posicionarmos com a verdadeira fé? Porque ele sabe que ele é derrotado com esse posicionamento. Anos na igreja. Pastor, eu devia ter aprendido isso lá em 1920. Por que a igreja anda tão insegura se Deus é tão seguro? Por que a igreja anda com tanta incerteza se Ele é a certeza? Fala. É porque essas coisas não estão resolvidas no coração, não foram ensinadas. A gente, assim como uma criança, ela tem que aprender tudo. Os pais ensinam tudo para ela, para um dia ela ser adulto. Não tem como. Se você não ensinar uma criança a comer adequadamente, ela vai comer porcaria. Muitas vezes, quando o bebê é pequeno, às vezes come até a caca dele. Você já viu isso? Então nós temos que ser ensinados a caminhar com Deus com base em fé. Certo? Então, terminando. E obviamente está tudo escrito aqui, Vamos passar rápido, Efésios 6:10, tem mais 2 minutos. Finalmente fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem, ficar firmes contra as ciladas do diabo. A armadura é a palavra. Pois nessa nossa luta, não é contra pessoas, você sabe, com tudo isso aí que está escrito. Veja aí, 13. Vistam toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau e permanecer o quê? Depois de terem vencido umas e perdido outras. Não, isso é jargão desse mundo. Pastor, o importante é competir, sempre com a lanterna. Não, mas é bonito. Não está escrito isso. Porque o exercício de fé genuíno sempre nos faz vencer. É a Bíblia que está dizendo, não olha para mim não sou herege não, está na Bíblia. 1 João 5,4, todo que é nascido de Deus perde. Vence. Eu sou a nova criatura. Vai devagar, já começou, está qualificado. Agora olha só, olha a consumação da vitória. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? Bota aí do lado, o exercício da minha fé. Não é dizer que acredita em Deus, é se posicionar que prova que você acredita nele. É responder a Deus que prova que você acredita nele. Essa é a fé. Aleluia! Aí o inferno vai tombar em todas. 7º, último lugar, por que a gente tem que priorizar a nossa fé?
Porque ela sempre funciona quando a vontade de Deus é conhecida. Olha só, não tem como eu exercer fé genuína se eu não conheço a vontade de Deus, que é a sua palavra. Não tem como. Quanto mais você conhecer a vontade de Deus, que é a sua palavra, mais é larga a tua base para exercer fé. Quem está entendendo? Ah, legal. Simples. Jesus era o exemplo. João 6,38, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. E Jesus sabia qual era a vontade do Pai. Jesus operava em fé porque, primeiro, ele conhecia a vontade de Deus. Se não houvesse o registro da vontade de Deus simples, o homem nunca poderia exercer uma fé vitoriosa. Olha só, tudo isso está na apostila. Vem sempre para cá com o teu coração em um cadernão e anota umas coisas que são interessantes, que o Espírito Santo fala com o teu coração. Entendeu? Simples. Está aqui, então, hoje um resumão da prioridade que a gente tem que dar à nossa fé. Porque é através desse exercício, gente, que todas as coisas são estabelecidas. Diga amém.